Então, hoje nós vamos usar a ferramenta do Google Earth para poder contar um pouco da história bíblica da peregrinação de Abraão, né, até chegar na Palestina, na Terra Santa, né, até chegar naquele lugar que seria o ponto-chave para a salvação da humanidade, né, quando Jesus morreu na cruz, ali nos arredores de Jerusalém. Mas antes de Jerusalém ser escolhida, né, como esse lugar que teria o sacrifício derradeiro, teve muita história. Essa história começou séculos antes com Abraão, né, quando Deus levou para aquele lugar, Palestina, para enfim poder concretizar o seu plano de salvação da humanidade. Mas vamos lá para a ferramenta do Google Earth, onde nós vamos contar um pouquinho, né, de como ocorreu toda essa história, desde a saída de Abraão de Ur dos Caldeus. Caldeus aqui é um anacronismo, até sua chegada na Palestina. Então vamos lá para o nosso aplicativo Google Earth aqui no nosso computador. Então aqui nós temos o nosso planeta, né, vista de uma altitude bem considerável, né, de acordo com o próprio Google, que temos aqui altitude de 23 mil quilômetros de altitude. E aqui nós temos uma visão completa daquilo que nós chamamos de Velho Mundo, né, que engloba Europa, Ásia e África, com Jerusalém praticamente no centro desses três continentes. Então vamos dar zoom aqui. E temos aqui em amarelo a rota que Abraão percorreu até chegar no Egito e voltar para Israel. Estou dando nomes aqui atuais, né? Na verdade, que Ur dos Caldeus, atual Iraque, né, foi onde começou a jornada de Abraão. E na época do patriarca, a geografia daquela região era um pouco diferente, né? Porque aqui nós vemos que Ur atualmente está bem distante do mar. Se eu pegar aqui uma régua, vou ver que Ur está cerca de 250 quilômetros, né, de distância do Golfo Pérsico, né? Só que na época do patriarca não era bem assim. O Golfo Pérsico, as suas praias chegavam bem próximas aqui da cidade de Ur, né, porque o nível do mar estava muito mais alto nessa época. O nível do mar sempre variou para mais ou para menos, né? Além disso, também os rios Tigre e Eufrates também contribuíram com toneladas e toneladas de sedimentos, né, que soterraram essa área aqui ao sul do Iraque. E naquela época, como eu já falei também, né, o Golfo Pérsico, o nível do mar estava bem mais alto, próximos aqui à cidade de Ur, né, no fenômeno que nós chamamos de transgressão marinha, né, onde o nível do mar, né, avançava, né, sobre o continente, provocando muitas inundações. Bom, e aqui na cidade de Ur, né, começa a história de Abraão. Vou aqui apresentar para vocês aqui usando a ferramenta do próprio Google. O próprio Google fazia uma animaçãozinha até chegar, dar zoom na cidade de Ur. Então, dando mais um aqui, nós vemos que essa área é uma área bem desértica. Temos aqui algumas áreas, né, com as marcações aqui, né, que seriam, digamos, restos daquela antiga civilização, aquela cidade. E aqui nós temos o famoso zigurate, esse quadrado aqui, ó, que era uma torre escalonada que servia de templo religioso naquela época. Então, Ur dos Caldeus, essa cidade aí, era uma cidade muito importante na época de Abraão. Então aqui o próprio Google nos dá informações sobre essa cidade aí, ó. Tá dando aqui fazendo uma animaçãozinha. Mas quando vem aqui e clica em mais informações, olha que legal. Aparece aí algumas fotos, algumas imagens daquela área, daquela cidade, né? Depois de escavações arqueológicas que mostram um pouquinho, né, de como era aquela região. Bem interessante. Olha só que legal, isso aí antes da escavação arqueológica. Esse era o zigurate antes de ser totalmente escavado e mostrado, né, como ele realmente é atualmente. Que é isso aí, ó. Esse é o zigurate, que é uma torre escalonada que servia de culto religioso aos deuses, né, antigos daquela região, do Ur dos Caldeus.
Podem ver que é uma área bem desértica, né? Uma área que praticamente não tem nenhuma vegetação, não tem árvores. E isso evidencia ainda mais a importância dos rios daquela região, principalmente o Rio Tigre e Eufrates. Imagens belíssimas de Urus Caldeus aí do Zigurate, que era o centro religioso dessa região. E Abraão saiu daí, né? Ele nasceu nessa cidade, para ser mais exato, e saiu de Ur para ir para Harã, que é a nossa segunda parada aqui. Ó, Google vai levar a gente direto para lá. Claro que nos levou muito rápido, né? Vou voltar aqui e tirar o zoom para podermos fazer esse trajeto mais devagar. Abraão, quando saiu de Ur em direção a Harã, para depois chegar à Palestina, ele usou um caminho mais fácil possível, né? Porque ele teve que percorrer uma distância grande, não é uma distância pequena. Pegando aqui a régua, de Ur em linha reta até Harã são cerca de 1000 quilômetros. Claro que ele não foi em linha reta, porque ele não teria como fazer isso. Atravessar deserto seria muito complicado. Então o que ele fez? Ele seguiu o curso do rio Eufrates, passando por vários lugares, até chegar a Harã. Repare uma coisa, o rio Eufrates percorre uma região bem desértica. E se nós dermos um aqui, nós vemos que ao redor do rio, nas suas margens, nós temos muitas plantações, a agricultura intensa, aproveitando as águas do rio. Isso hoje, né? Pela foto de satélite. E não era diferente na época do patriarca. Então o caminho mais fácil para ele percorrer com sua família até chegar a Harã era justamente acompanhar o curso do rio. O rio que forneceria para ele tanto alimento, né, quanto água, para que ele e sua família não passassem necessidade em seu trajeto. Até que nós chegamos aqui em Harã. Repare que Harã é cercada atualmente por muitas e muitas plantações. Na época de Abraão não era muito diferente disso não. Claro que deveria ter bem menos, né? Porque hoje a agricultura está muito mais desenvolvida. Naquela época era uma agricultura mais de subsistência, né? Para poder apenas sobreviver. Hoje, além de sobrevivência, também é para ganhos econômicos, para venda, para comércio e tudo mais. Então Harã, nosso segundo tópico aí, uma cidade da Síria na época da Alta Mesopotâmia, na época de Abraão, fazia parte da Assíria, hoje faz parte da Turquia. Mais informações. Aqui temos algumas imagens de Harã, imagens atuais, né, que mostram escavações arqueológicas, sítios arqueológicos muito importantes para a história da religião, para a história cristã. Então essas são algumas imagens de Harã atuais, e foi em Harã que Abraão viveu com sua família até ter o chamado de Deus para largar a sua parentela e ir para o lugar que o Senhor haveria de mostrar. Até então, Abraão morava com sua família, com seu pai. Somente depois que seu pai morreu, foi que Abraão largou tudo que ele tinha na cidade, todas as suas riquezas, digamos assim, e levou com ele tudo aquilo que ele podia levar, sua família e seus pertences que ele poderia levar. Somente depois que seu pai morreu, que fique bem claro isso. E ele saiu de Harã e foi em direção à Palestina, o lugar que Deus haveria de mostrar, que é Siquém. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo.